Senhora Idalina, se a senhora está lendo isto, é porque aceitou vir. Não lhe peço que confie em mim. Peço apenas que, antes de julgar esta casa, atravesse o corredor do poente e abra a última porta. Depois disso, faça o que a sua consciência mandar, e eu não a impedirei. A voz que lia era velha, e as mãos que seguravam o papel eram velhas, e o papel estava tão gasto nas dobras que a luz da janela passava por ele em 4 linhas finas. Idalina Sampaio leu 2 vezes, como fazia todos os anos naquela data, e depois pousou a carta sobre o joelho e ficou olhando o jardim de inverno através do vidro embaçado. A bisneta, sentada no chão junto à poltrona, esperou o tempo que era preciso esperar. A senhora leu essa carta 50 vezes. Ou 53, disse Idalina, uma por ano desde que ele morreu, e hoje para você. E o que havia atrás da última porta? A velha sorriu, e foi um sorriso que a bisneta não soube ler, porque tinha dentro dele coisas demais para uma expressão só. Havia 31 homens, disse ela, e um deles era o meu irmão. O inverno de 1847 entrou pela Serra do Ferreiro, como entra a água num casco rachado. Devagar, por muitos pontos ao mesmo tempo, e quando alguém percebeu, já era tarde para calafetar. Os caminhos fecharam em novembro. A estrada de baixo, que ligava as 3 vilas ao rio, sumiu sob a neve num único dia, e as famílias que tinham gado começaram a contar o feno em porções que davam para menos semanas do que o inverno prometia durar. Foi nesse mês que se acertou o casamento de Idalina Sampaio com o duque Teobaldo de Sá. Ela tinha 26 anos e a mão firme de quem passara a vida inteira numa forja. O pai, ferreiro de arreios e ferramenta pesada, morrera havia 2 anos de uma queda que ninguém viu. E desde então, a oficina era dela e do irmão, quando o irmão estava. A oficina ficava na entrada da vila de Ferreiro Velho, encostada à estrada, e tinha sido construída pelo avô num tempo em que passavam por ali 4 carruagens por dia, e todas precisavam de alguma coisa. Idalina crescera naquele chão de terra batida, aprendera a ler tarde e mal, aprendera a medir cedo e bem, e sabia dizer pelo som que um ferro fazia no bigorna se ele estava no ponto ou se ainda faltavam 2 fervuras. O pai não a ensinara de propósito, ensinara porque ela estava sempre ali e porque era mais fácil dar-lhe tarefa do que mandá-la sair. Aos 17 anos, ela já ferrava sozinha. Aos 20, os carroceiros que subiam a serra pediam por ela e não pelo pai, porque as ferraduras dela duravam mais, e o pai fingia irritação e cobrava mais caro por isso. Rufino era 3 anos mais novo e nunca gostou daquilo. Tinha mão boa, mas não tinha gosto. Queria estrada, queria distância, queria qualquer coisa que não fosse o mesmo alpendre e o mesmo cheiro. Quando saiu o chamamento para a campanha do Sul, em 44, foi o primeiro da vila a se apresentar e discutiu com a irmã na véspera de partir. E a discussão foi feia. E as últimas palavras que os dois trocaram antes de 3 anos de silêncio foram ditas em voz alta e não foram boas. Ele não voltou com os outros. Voltaram 14 homens em 46 e nenhum deles quis olhar Idalina na cara. E ela achou que era vergonha de terem voltado. A lista oficial chegou 4 meses depois, num papel afixado na porta da Câmara, e o nome de Rufino Sampaio estava numa coluna que não era a dos mortos nem a dos vivos. Desertores presumidos. A palavra caiu sobre a casa do Sampaio como cai um telhado. Não houve enterro, porque não havia corpo. Não houve luto, porque luto por desertor era desafio à autoridade. Houve apenas o silêncio, e as encomendas que deixaram de chegar, e a oficina que foi ficando com menos trabalho a cada estação, até restar o conserto miúdo dos que não tinham para onde ir. Idalina fez então uma coisa que a vila não lhe perdoou.
Continuou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não baixou o preço, não pediu desculpa a ninguém, não explicou o irmão. Abria ao amanhecer, fechava ao escurecer, e quando alguma comadre parava à porta com a cara de quem vem sofrer junto, ela perguntava o que a mulher precisava consertar. Ao fim de um ano, pararam de parar à porta. O acordo veio pela boca do juiz de fora, num domingo depois da missa. É uma questão de encerramento, disse ele, escolhendo as palavras como quem escolhe pedras para atravessar um regato. As duas casas estão em pé de guerra há 3 gerações. Os Sá tomaram água do Sampaio, os Sampaio tomaram terra do Sá, morreu gente dos 2 lados e ninguém se lembra mais de quem começou. O Duque propõe encerrar. Um casamento fecha o que uma sentença não fecha. O Duque propõe, repetiu Idalina. Propõe. E o que propõe ele para o nome do meu irmão? O juiz de fora olhou para as próprias mãos. Isso, o Duque não pode. Então não me proponha casamento, proponha negócio, que é o que é. O juiz de fora, que era homem cansado e não sem alguma decência, não corrigiu a moça. Disse apenas que a resposta tinha de ser dada até o fim da semana, e que a casa de Sá mandaria carruagem, e que se ela recusasse, a oficina passaria por leilão em fevereiro por dívida de tributo atrasado, e que isso não era ameaça do Duque, era só o calendário. Idalina aceitou na quinta-feira. Não aceitou por medo do leilão, embora o leilão fosse real. Aceitou porque, na terça, chegara à oficina um homem que ela nunca vira, que não quis dizer o nome, que pediu para consertar uma fivela de arreio que não precisava de conserto nenhum, e que, ao pagar, deixou sobre a bancada uma carta lacrada e saiu antes que ela pudesse devolvê-la. Era a carta que ela leria durante 53 anos. A casa de Sá ficava a 4 léguas, na encosta virada para o norte, e era feia. Idalina esperava outra coisa. Esperava a soberba que os Sá tinham na boca da vila, mármore, retratos, escadaria. O que encontrou foi uma construção baixa e comprida, de pedra escura, com um pátio central onde a neve não pegava porque alguém a varria 3 vezes ao dia, e um cheiro que ela reconheceu antes de entender. Vinagre e enxofre queimado, cheiro de desinfetar. Quem a recebeu foi o mordomo, um homem de 60 e poucos anos chamado Onofre, que tinha a formalidade de quem serviu casa maior e a paciência de quem já não servia. Levou-a por um corredor, depois por outro, e explicou-lhe as regras da casa numa voz sem inflexão nenhuma. O ala do poente é fechada, a senhora não precisa entrar lá. Não preciso ou não posso? Onofre parou. Pensou. Não precisa, disse por fim, e continuou andando. O Duque só apareceu à noite. Teobaldo de Sá era mais novo do que ela imaginara e mais gasto do que a idade justificava. Tinha 34 anos, mãos limpas com as unhas curtas demais e um jeito de entrar num cômodo sem ocupar o meio dele. Sentou-se à mesa comprida, na cabeceira, e Idalina sentou-se na outra ponta porque foi ali que puseram o talher, e os dois jantaram àquela distância ridícula sem que nenhum dos dois propusesse mudar. Foi ele quem falou primeiro, quando o prato saiu. A senhora recebeu a carta. Recebi. E veio. Vim pela oficina, disse Idalina, não pelo corredor. Teobaldo assentiu devagar, como quem recebe uma resposta justa. É uma razão suficiente, disse, e melhor do que a maior parte das razões pelas quais as pessoas se casam. O senhor escreveu aquilo antes de me conhecer. Escrevi. Como podia saber que eu atravessaria o corredor? Ele demorou a responder, e quando respondeu, não olhou para ela. Não sabia. Escrevi a mesma carta 3 vezes para 3 mulheres diferentes, ao longo de 2 anos. A senhora é a primeira que veio. Idalina pousou o copo. E o que aconteceu às outras 2? Recusaram o casamento, disse Teobaldo.
antes de abrir a carta. Isso me poupou o trabalho de descobrir se eu tinha coragem de cumprir o que a carta prometia. Casaram-se numa segunda-feira, na capela da casa, com 4 testemunhas e sem música. Idalina usou o vestido que tinha, que era de lã boa, mas de lã, e não fingiu que aquilo era outra coisa. O padre foi rápido. Onofre chorou, discretamente e sem que ninguém entendesse por quê. E Idalina reparou nisso e guardou para depois. Deram-lhe o quarto do primeiro andar, virado para o pátio. E Teobaldo ficou no dele, que era do outro lado. E nenhum dos dois comentou o arranjo porque não havia o que comentar. Ela dormiu mal a primeira semana inteira. E não foi pelo frio, foi pelos ruídos. A casa de Sá tinha uma rotina errada, e ela percebeu isso no segundo dia. Comia-se cedo demais e pouco. Havia 4 criados para uma casa daquele tamanho, e os 4 andavam depressa, e nenhum deles conversava nos corredores. As chaminés do lado do poente fumegavam a noite inteira, o que não fazia sentido numa ala fechada. E às 3 da manhã, todas as noites, alguém atravessava o pátio com um cesto tapado, e às 5 atravessava de volta com o cesto vazio. Ao 4º dia, Idalina pôs-se a contar a roupa de cama. Fez isso pela razão mais banal do mundo. A lavadeira pediu-lhe ajuda para dobrar, e ela ajudou, e enquanto dobrava, foi contando por hábito de quem controla estoque de oficina. Contou 73 lençóis lavados numa semana, numa casa com 5 pessoas. Perguntou a Onofre no corredor sem rodeio. 73. O mordomo parou. Pousou a bandeja que levava. A senhora conta depressa. Conto desde os 9 anos. Quem tem oficina, conta ou fecha. Onofre olhou para o fim do corredor e depois para ela. E o que disse a seguir não respondeu à pergunta e respondeu a tudo. Eu sirvo esta casa há 41 anos, senhora. Servi o pai do duque. Uma pausa curta. Não gostei do que servi durante 30 desses anos. Gosto do que sirvo agora. Pegou a bandeja e foi embora. Na terceira noite, depois dessa conversa, ela atravessou o corredor do poente. Levou uma lamparina e não levou desculpa nenhuma, porque não pretendia dar explicação a quem a encontrasse. O corredor era longo e frio, e as portas dos 2 lados estavam fechadas com tranca de fora, o que já dizia alguma coisa. Foi contando. 7 de um lado, 6 do outro. A última era diferente. Não tinha tranca. Tinha uma cortina de lona pesada por dentro, dessas que se põem para não deixar passar o ar. Abriu. O calor veio primeiro e depois o cheiro, e depois o som. O som de muita gente respirando ao mesmo tempo em ritmos diferentes. Havia uma sala comprida, com 2 braseiros acesos, e nela havia catres. Idalina contou 22 só na primeira fileira, e havia outra fileira atrás. Homens dormindo, homens acordados olhando o teto, um homem sentado numa borda enrolando uma bandagem sozinho, com uma perna que acabava no joelho. E havia uma mulher de avental, de meia-idade, que se levantou de um banco no fundo e veio até ela sem correr, e que não pareceu surpresa. A senhora é a duquesa, disse a mulher. Sou a mulher do duque, é diferente. A mulher quase sorriu. Bernarda, disse, estendendo a mão, como se estivessem numa loja. Enfermeira-chefe. Se a senhora vai gritar, gritamos lá fora, que aqui dentro tem gente com febre. Não gritou. Ficou parada no meio da sala comprida durante um tempo que não soube medir, e depois disse, com a voz que usava na oficina quando o trabalho era grande. Quantos? 31 esta noite. Foram 39 no começo do inverno. E os outros 8? 6 foram embora quando puderam andar. 2 estão no pomar, debaixo das macieiras, sem cruz nenhuma, porque cruz é nome, e nome é o que não se pode ter aqui. Bernarda mostrou-lhe o livro na mesma noite. Não porque confiasse nela, disse isso com todas as letras, mas porque, segundo ela, quem descobre metade é mais perigoso do que quem descobre tudo.
Era um livro de registro comum, de encadernação barata, com uma coluna para a data de entrada, uma para o ferimento, uma para o tratamento e uma para o nome. A coluna dos nomes era a mentira. João da Costa, leu Idalina. Não é João da Costa. Manuel Ribeiro! Manuel Ribeiro! Manuel Ribeiro outra vez. Temos 4 Manuéis Ribeiros, disse Bernarda. Foi ficando difícil inventar. Por quê? Porque metade deles é do lado que perdeu e a outra metade é do lado que ganhou, e nenhum dos 2 lados aceita que se trate o outro. Se sai a lista verdadeira, o comando vem buscar os que desertaram e a vila vem buscar os que atiraram. Vinham buscar os 2 grupos na mesma noite e não sobrava ninguém para enterrar. Idalina passou o dedo pela coluna, linha a linha, e a mão parou sozinha, antes que a cabeça entendesse por quê. Entrada de setembro. Ferimento. Queimadura extensa no antebraço direito, com contratura. Tratamento. Banhos, óleo, exercício forçado da mão. Nome: Manuel Ribeiro. Este, disse ela. Onde está este? Terceira fileira, junto da parede. Mas ele não fala, senhora. Não é mudo. É que não fala. Idalina atravessou a sala com a lamparina baixa para não acordar quem dormia e parou ao pé do catre e olhou o homem que estava deitado ali de olhos abertos e que não virou a cabeça quando a luz chegou. Estava magro de um jeito que muda o desenho do rosto. Tinha barba, o que ele nunca tivera. Tinha uma cicatriz que subia do pulso ao cotovelo, larga e enrugada, do tipo que só faz metal quente encostado por tempo demais. E ela conhecia aquela cicatriz, porque estava na oficina no dia em que ela aconteceu. Tinha 13 anos, e fora ela quem derrubara o ferro. Rufino, disse. O homem não se mexeu, mas os olhos, que estavam no teto, fecharam-se com força e ficaram fechados, e a boca apertou-se numa linha, e por baixo do cobertor, a mão da cicatriz cerrou-se devagar, até o punho ficar branco. Ela não gritou, nem ali. Sentou-se no chão de pedra ao lado do catre, encostou a testa na borda de madeira e ficou assim até o braseiro baixar. Em algum momento, a mão de cicatriz saiu debaixo do cobertor e pousou no cabelo dela, pesada e desajeitada. E ficou lá. Teobaldo estava no pátio ao amanhecer, de casaco, varrendo a neve ele próprio, o que Idalina descobriria depois ser hábito de todas as manhãs em que não conseguia dormir. O senhor sabia, disse ela, sem cumprimento. Sabia que havia um Sampaio. Não sabia que era irmão da senhora e, quando soube, já tinha mandado a carta. O senhor mentiu. Omiti, disse ele, e apoiou a vassoura. E vou omitir de novo, se for preciso, e a senhora vai ter de decidir se aguenta viver com um homem que faz isso. Mas não menti sobre o corredor. Disse que atravessasse e que depois fizesse o que a consciência mandasse. E se a minha consciência mandar contar? Teobaldo olhou-a de frente pela primeira vez desde o jantar da chegada. Então venha comigo até o pomar antes, disse. Quero que a senhora saiba quantas covas há antes de decidir quantas mais vai abrir. Foram. A neve estava alta e ele abriu caminho à frente, e sob as macieiras havia 2 depressões rasas no chão branco, sem marca nenhuma. E Teobaldo não disse nada e não precisou. Idalina ficou. O que se seguiu foram 2 meses que ela contaria, muitos anos depois, como os 2 meses em que aprendeu o próprio ofício outra vez. Porque a enfermaria precisava de coisas que ninguém ali sabia fazer. Precisava de talas que segurassem sem cortar a circulação, de argolas que prendessem um membro em tração sem que a corda escorregasse, de ganchos, de suportes para os braseiros que não tombassem se alguém esbarrasse durante a noite. Bernarda vinha improvisando com madeira e pano havia 2 invernos, e a madeira quebrava e o pano afrouxava. O que a senhora precisa que exista e não existe? Perguntou Idalina na segunda semana.
Bernarda olhou-a como se a pergunta fosse armadilha. Depois foi buscar um caderno de capa mole, desses de conta de mercearia, e abriu-o na mesa da cozinha, e o caderno estava cheio. Havia 3 anos de anotações, coisas que ela quisera e não tivera, argola que não corra, alguma coisa para levantar o ribeiro grande sem ser aos ombros, tala do tamanho certo, que a de pau sempre é do tamanho errado, suporte de braseiro que não caia, página após página, em letra apertada, sem nenhuma esperança de que alguém lesse. Idalina levou o caderno para a forja e não o devolveu. Montou a oficina no fundo do pátio, sob um alpendre de lona que Onofre esticou entre a parede e 2 estacas, e o mordomo arranjou-lhe carvão sem perguntar de onde e sem dizer de onde. Trabalhou de dezembro a fevereiro, todos os dias, das 6 às 11 e depois das 2 até escurecer, que era o horário da forja do pai, e o corpo dela não sabia outro. A primeira tala partiu-se em 3 dias. Ela tinha feito em ferro fino, para pesar pouco, e o ferro fino cedeu na primeira vez em que um homem se apoiou nele para levantar. Bernarda trouxe os pedaços sem dizer nada, pousou-os na bancada e ficou à espera. Idalina virou os pedaços contra a luz, viu onde tinha começado a fenda e não se defendeu. Errei o material, disse. Vou fazer em chapa dobrada, pesa mais, o homem vai reclamar. O homem reclama do peso, do braço torto ele não reclama porque já não dá para consertar. Fez em chapa dobrada. Fez 34, em 9 tamanhos, e numerou cada uma com um punção, de 1 a 9, para que se pudesse pedir a certa em vez de experimentar 6. Bernarda passou a chamá-las pelo número, e ao fim de 1 mês, a enfermaria inteira falava aquela língua. Traz a 4, essa é 5, precisa da 7. O sistema de Roldana levou 3 semanas e 2 versões. A primeira içava, mas balançava, e um homem com a bacia partida não pode balançar. A segunda tinha 2 cordas e uma trave, e erguia devagar e reto, e na noite em que a experimentaram com o ribeiro grande, que pesava perto de 100 quilos, e tinha uma escara nas costas que não fechava porque ninguém conseguia virá-lo. O homem chorou de alívio, e chorou envergonhado, e Bernarda mandou toda a gente olhar para outro lado. Para o irmão, Idalina fez outra coisa. Fez uma armação de couro e ferro, ajustável em 3 pontos, que prendia a mão queimada e a forçava a abrir e fechar contra a resistência de uma mola, um pouco mais a cada semana. Porque a contratura que Bernarda tratava com óleo e paciência não ia ceder só com óleo e paciência. Aquilo era tendão encurtado, e tendão encurtado só cede se alguém o obrigar todos os dias durante meses com dor. Levou a armação ao catre da 3ª fileira e pôs em cima do cobertor. Isso dói, disse. Dói todo dia e piora antes de melhorar. E se você não usar, daqui a 1 ano essa mão está fechada para sempre e você não segura mais nada. Rufino olhou a armação. Não olhou a irmã. A Bernarda vai apertar a mola 1 furo por semana, continuou Idalina. Se você quiser parar, para. Eu não vou perguntar. Saiu. Rufino usou aquilo todos os dias, e todos os dias, durante o primeiro mês, fez um som pela manhã que se ouvia da porta, e continuou sem falar. Foi em janeiro que ela entendeu por quê. Não foi ele que lhe contou. Foi Bernarda numa noite de vigia, sem dramatização nenhuma, do jeito que se conta um dado clínico. Ele não desertou, senhora. Eu sei que ele não desertou. A senhora acredita? É diferente de saber. Bernarda enrolava bandagem enquanto falava, e não parou. Ele ficou. Foi dos poucos que ficaram, e o que restou da companhia dele passou 3 dias num paiol em chamas com a ordem de não sair. Quem saiu, saiu depois. Quando o comando montou a lista, os que morreram viraram mortos e os que saíram viraram desertores, porque foi mais fácil escrever assim do que explicar a ordem. Então basta dizer isso. A quem? Idalina abriu a boca e fechou. Foi o que ele descobriu.
disse Bernarda. Ele passou o primeiro mês aqui querendo falar. Escrevia recados. Mandou 2. Não voltou resposta de nenhum. E no segundo, o duque teve de pagar para que o mensageiro esquecesse. Depois disso, ele parou de escrever e parou de falar. E eu acho, senhora, mas isto é opinião de enfermeira e não vale nada, que ele parou de falar porque falar tinha virado a coisa que punha os outros 30 em perigo. Idalina levou 4 dias para responder àquilo. Respondeu com o único idioma que ela e o irmão sempre tiveram em comum. Pôs uma tarefa na mão dele. Foi até o catre com um pedaço de arame de bitola grossa e um alicate pequeno e disse: preciso de 120 argolas até o fim do mês. E a Bernarda não sabe fazer e eu não tenho mãos que cheguem. Você faz com essa mão ruim, devagar, do jeito que der, e eu passo depois para conferir. E foi embora sem esperar. No dia seguinte, havia 9 argolas em cima do cobertor, tortas, e Rufino estava sentado. Ao fim de 3 semanas, havia mais de 200, todas boas, e ele fazia o serviço com a mão queimada, porque a outra não tinha jeito, e a contratura tinha aberto o suficiente para ele segurar um alicate. Continuava sem falar, mas quando Idalina passava pela 3ª fileira, ele levantava a peça para ela ver, e ela pegava e virava contra a luz e dizia: essa está frouxa, ou essa está boa, e era conversa. Na 4ª semana, ele começou a ensinar. Aconteceu sem que ninguém decidisse. Havia na 2ª fileira um rapaz de 19 anos, com a perna direita presa em tração, que passava 18 horas por dia olhando o teto e que estava a ficar da cabeça, coisa que Bernarda via acontecer e temia mais do que a febre. Rufino atirou-lhe um rolo de arame por cima do corredor entre os catres, sem dizer palavra, e o rapaz apanhou-o por reflexo e ficou a olhar para aquilo sem entender. Rufino levantou uma argola, mostrou, desfez, mostrou de novo, devagar. O rapaz fez 11 argolas naquele dia e todas prestavam para nada. Fez 30 no dia seguinte. Ao fim de 2 semanas eram 4 homens a fazer argolas nas horas mortas da tarde, e havia disputa sobre quem fazia melhor, e discutia-se aquilo em voz alta. E Bernarda disse a Idalina, na cozinha, que desde que estava naquela casa nunca tinha ouvido ninguém discutir por gosto. A senhora deu-lhes ofício. Dei-lhes arame. Senhora, Bernarda pousou a chávena. Homem que não trabalha e não pode sair e que sabe que o nome dele está numa lista tem 2 coisas para fazer com a cabeça: pensar no que fez e pensar no que lhe vão fazer. A senhora deu-lhes uma 3ª. Houve uma noite no fim de janeiro em que Idalina achou que ele ia falar. Ela tinha ficado de vigia porque Bernarda estava esgotada. E por volta das 2, o vento abriu uma janela no fundo da sala, e ela foi fechar. E ao voltar, Rufino estava sentado no catre com a armação na mão, e olhou-a, e abriu a boca. Ficou assim 3 segundos. Depois fechou a boca e baixou a cabeça e voltou a prender a armação no pulso. Idalina não insistiu. Sentou-se no chão de pedra ao lado do catre, como da primeira vez, e ficou lá até clarear, e nenhum dos 2 disse nada, e ela contaria depois que aquela foi a noite mais parecida com a casa deles em toda a sua vida. Em meados de janeiro, morreu um homem. Chamava-se Estevão no livro e não se chamava Estevão. Tinha entrado em dezembro com uma ferida no ventre que já vinha infectada de outro lugar. E Bernarda dissera desde o primeiro dia que aquilo não ia dar, e deu 4 semanas. Morreu de madrugada, com Idalina segurando-lhe a mão, porque estava de vigia e porque não havia mais ninguém acordado. Enterraram-no no pomar, na 3ª depressão ao amanhecer, com Teobaldo, Onofre e Bernarda, a cavar por turnos, porque o chão estava gelado e cada pá custava. Ninguém rezou em voz alta. Ninguém pôs cruz. Idalina esperou até estar tudo tapado. Ele tinha família, tinha mãe em Vale Fundo, disse Bernarda, a 32 léguas. E ela sabe, ela acha que ele desertou.
Foi ali, de pé, sobre a terra revolvida, com as botas cheias de neve suja, que Idalina Sampaio entendeu de verdade o que era aquela casa. Não era um esconderijo generoso. Era uma escolha entre coisas ruins, feita todos os dias por 4 pessoas cansadas, e a conta daquela escolha era paga por mães em vilas, a 32 léguas, que morriam achando que os filhos as tinham abandonado. Isso não se conserta, disse ela, mais para si. Não, disse Bernarda, só se aguenta. E há quem não aguente. Eu já vi 2 pararem de aguentar. A senhora aguenta há quanto tempo? Bernarda apoiou-se na pá. Eu era enfermeira de regimento, senhora. 9 anos. Na campanha do Sul, eu é que fazia a lista dos que morriam. E eu é que assinava. Olhou o pomar. Assinei coisa que não era verdade porque me mandaram assinar. E assinei rápido para acabar depressa. E agora estou aqui a escrever nome falso outra vez. Mas desta vez sou eu que escolho a mentira. É pouco, mas é a diferença que eu tenho. E entre Idalina e Teobaldo, naqueles mesmos 2 meses, foi acontecendo outra coisa, mais lenta, que nenhum dos 2 nomeou enquanto acontecia. Ele passou a ir à forja de manhã, depois de varrer o pátio, e ficava encostado no poste do alpendre a vê-la trabalhar. E às vezes segurava a ponta de alguma coisa quando era preciso 2 pessoas. Falava um pouco e sobre coisas concretas: carvão, quantidade, o preço do ferro em fevereiro, se a lona aguentava mais uma nevada. Numa dessas manhãs, ela mandou-o segurar uma chapa em cima da bigorna e ele segurou mal, e ela corrigiu-lhe a mão com a mão dela, sem pensar, do jeito que corrigia a de qualquer aprendiz, e os 2 ficaram parados um instante a mais do que o necessário antes que ela tirasse a mão e batesse o martelo. Noutra, ele apareceu com o casaco rasgado no ombro e ela reparou que era o mesmo casaco de sempre e que a casa não tinha dinheiro nenhum e que os móveis das 4 salas trancadas estavam cobertos de pano não para os preservar, mas porque tinham sido vendidos, e o que restava era o que ninguém quis. O senhor vendeu a casa para sustentar a enfermaria. Vendi o que estava dentro dela. A casa é morgadio, não posso vender. Ele encolheu o ombro rasgado. Foi o que houve de bom no morgadio até hoje. E quando acabar o que está dentro? Aí eu não sei, disse Teobaldo. Faltam 2 anos pela minha conta. Talvez 3, se o inverno que vem for mais curto. Uma vez ela perguntou por que ele fazia aquilo tudo e ele demorou o suficiente para ela achar que não ia responder. Meu pai entregou 11 homens em 1831, disse Teobaldo. Eram da casa do Sampaio e de mais 2. Vieram buscá-los aqui no pátio onde a senhora está pisando, e ele ajudou a carregá-los na carroça com as próprias mãos e depois jantou. Eu tinha 18 anos e fiquei na janela olhando. Não desci. Ele bateu com a luva na palma da mão 2 vezes sem perceber que fazia isso. Não estou reparando nada, disse. Não se repara, só estou fazendo o contrário todos os dias, que é a única coisa que eu descobri que dá para fazer. A inspeção chegou no dia 19 de fevereiro, sem aviso, às 2 da tarde. Foi Onofre quem viu primeiro, do alto do pátio, 3 cavalos na curva da estrada de baixo, e um deles com a capa do comando. Bateu o sino de mão 2 vezes, que era o combinado, e a casa inteira parou. Idalina estava na forja. Teobaldo veio do escritório e Bernarda veio da enfermaria, e os 3 encontraram-se no corredor do poente. E o que houve ali foram 4 minutos, e não mais do que isso. Quantos andam? Perguntou Teobaldo. 19 andam bem, disse Bernarda. 7 andam com apoio, 5 não andam. Os que andam bem pelo pomar agora, e que sigam pela linha das árvores até o casebre do carvão. Onofre leva. E os 5? Teobaldo olhou para a porta da enfermaria. Idalina viu-o hesitar, e viu exatamente o segundo em que a hesitação ia virar uma decisão ruim, e falou antes. Os 5 ficam, disse, e ficam como doentes da casa. Febre,
Se for febre, o oficial não entra. Ele vai querer os nomes. Então damos os nomes. Idalina virou-se para Bernarda. O livro inteiro agora. Senhora, se ele lê o livro, ele vai ler o livro, disse Idalina. É a primeira coisa que ele vai pedir. E se não houver livro, ele revista a casa. E se houver livro certo, ele prende todo mundo. Então, vai haver livro errado. Foram 3 minutos na mesa da cozinha, com Bernarda ditando e Idalina escrevendo com a letra dela, que não era a de Bernarda, o que era bom, porque letra de mulher da casa em livro de enfermaria explicava-se e letra de enfermeira em nomes falsos não se explicava. 5 entradas, 5 nomes de criados da casa de Sá, dos verdadeiros, dos que estavam na folha de pagamento e podiam ser conferidos. 5 datas de entrada em fevereiro. 5 vezes a mesma palavra na coluna do ferimento. Febre. Teobaldo, à porta, viu-a fazer aquilo e não disse nada. Rufino andava bem. Foi com o primeiro grupo e na porta do pátio parou e olhou para trás para a irmã. E Idalina fez com a cabeça o gesto de mandar ir que fazia na oficina quando o pai chamava e ele demorava. O oficial chamava-se Requião e era metódico e ficou 1h40. Não era homem mau, o que tornava tudo pior. Homem mau procura o que quer encontrar e passa por cima do resto. Requião procurava o que estivesse lá. Começou pelo pátio. Deu a volta inteira antes de entrar, olhando o chão, e parou onde a neve tinha sido pisada por muita gente e mandou perguntar quantos serviam a casa. Onofre disse 4, e ele disse que era muito rasto para 4. E Onofre disse que a neve daquele inverno era assim mesmo, que uma pessoa fazia rasto de 3. E Requião aceitou porque era verdade, e ele sabia que era verdade. Pediu o livro, como Idalina previra. Leu-o inteiro, de pé, sem se sentar, virando as páginas com um dedo só. E o silêncio da cozinha durante aqueles minutos foi a coisa mais longa daquele inverno. Fez 7 perguntas sobre as entradas de fevereiro. Quem tinha adoecido primeiro? Se havia mais alguém com sintoma? Se tinha vindo médico? Por que não tinha vindo médico? Quem assinava as entradas antes de fevereiro, que a letra era outra? Quanto tempo Bernarda servia na casa? De onde vinha antes? Bernarda respondeu às 7 com a impaciência exata de uma enfermeira interrompida no meio do turno. Nem defensiva, nem prestativa demais. À pergunta da letra, disse que a duquesa tinha passado a escrever por ela porque ela tinha a vista curta e o inverno estava escuro, e estendeu a mão para o livro como quem quer voltar ao trabalho. Requião não devolveu logo. Segurou o livro mais um instante. A duquesa escreve bem para quem é filha de ferreiro. Duquesa escreve mal, disse Idalina do outro lado da mesa. Escrevo como quem faz lista de encomenda, porque é o que sei fazer. Se o senhor quer letra bonita, tem de mandar vir de fora, e a estrada de baixo está fechada desde novembro. Ele devolveu o livro. Percorreu a ala do poente com Teobaldo ao lado. Mandou abrir portas ao acaso. Não as primeiras, o que teria sido fácil, mas a 4ª, a 9ª e a 11ª. Encontrou móvel coberto de pano em 3 e uma despensa de raiz na 4ª. Numa delas, parou diante de um lugar vazio na parede, onde o papel estava mais escuro num retângulo grande, e perguntou o que estava ali. Um retrato do meu pai, disse Teobaldo. E onde está? Vendido, senhor oficial, em 45. Requião olhou o retângulo escuro mais um segundo do que precisava e não fez comentário. Entrou na enfermaria. Olhou os 5 catres ocupados da primeira fileira, viu 5 homens suando debaixo de cobertor, suando de verdade, porque Bernarda tinha mandado empilhar 3 cobertores em cada um e acender os 2 braseiros no máximo. Perguntou desde quando e Bernarda disse desde a semana da nevada grande. E ele recuou 2 passos, porque febre num inverno daqueles era coisa que ninguém queria levar para casa. Foi no recuo que ele viu as talas. Estavam na parede do fundo, num suporte, as 34 alinhadas por tamanho, com os números punçoados a ferro.
Requião atravessou a sala e ficou a olhar para aquilo um tempo que a Idalina pareceu não acabar mais. 9 tamanhos, disse ele. 9. A casa tem 5 criados e 9 tamanhos de tala. A casa tem 5 criados agora, disse Bernarda, sem levantar os olhos do que fazia. Na colheita tem 19, e na serra, senhor oficial, homem cai do telhado, cai da carroça, cai da árvore. Se o senhor me arranjar médico a menos de 9 dias daqui, eu queimo as talas todas amanhã. Requião não respondeu a isso. Na saída, no pátio, olhou a forja sob o alpendre e as talas numeradas empilhadas no banco. Isto é seu, senhora? É. Faz talas. Faço tudo o que a casa precisa. Fiz as dobradiças da despensa que o senhor abriu. Requião olhou-a mais um instante. Depois, pôs o chapéu. É muito equipamento de enfermaria para 5 criados com febre. É equipamento de casa grande em serra fechada, disse Idalina. O senhor viu a estrada de baixo. Se alguém cai de um telhado em janeiro aqui, ou eu tenho tala, ou o homem fica torto para sempre. Da última vez que esperei médico, esperei 9 dias. Não era mentira. Era, das coisas que ela disse naquele dia, a única que não era. Requião montou. Antes de virar o cavalo, disse, sem olhar para nenhum dos dois em particular: a casa de Sá tem fama velha, Duque. Uma pausa. Fama velha demora a passar mesmo quando muda a razão dela, e foi embora pela estrada de baixo com os outros 2. Os 19 voltaram do casebre do carvão ao anoitecer. Tinham passado 5 horas e 20 num telheiro sem porta, a 9 graus abaixo, encostados uns aos outros em 2 fileiras. E Onofre ficara com eles porque não se deixa gente naquele estado sozinha. Voltaram a pé pela linha das árvores, os que andavam bem a carregar os que já não andavam tão bem. E chegaram ao pátio, numa fila que Idalina viu da janela da forja, e que não esqueceu mais. As mãos e os pés estavam em estado ruim. Bernarda montou operação na cozinha, que era o cômodo mais quente. Água morna, nunca quente, porque água quente em membro gelado arranca a pele. 3 bacias em rodízio, ordem de não esfregar. Idalina fez as bacias circularem, e Teobaldo carregou água a noite inteira de balde do poço ao fogão, e ninguém naquela cozinha se lembrou, nem por um instante, de quem era Duque e quem não era. Ninguém morreu naquela noite. O rapaz da tração, o das argolas, chorou por volta das 3 da manhã, não de dor, e disse que tinha achado que era o fim, que quando saíram pelo pomar ele pensou que iam ser entregues, e que aquela caminhada era a última. Bernarda mandou-o calar e beber. Rufino, que estava a 2 passos, esticou-se e pôs a mão da cicatriz no ombro dele. E deixou lá, e o rapaz acalmou. Um homem perdeu 2 dedos do pé em março e sobreviveu. E foi a única perda daquele mês. 3 dias depois da inspeção, chegou um bilhete pela estrada de baixo, sem assinatura, entregue por um rapaz da vila, que disse ter recebido de um homem a cavalo e não saber mais nada. Dizia: a lista de 46 prescreve em 52. Não é conselho, é calendário. Teobaldo leu, releu e passou-o a Idalina sem uma palavra. É dele, disse ela. É? Por quê? Teobaldo dobrou o bilhete com cuidado excessivo, do jeito de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos. Porque ele contou as talas, disse, e porque um homem que passa a vida a fazer listas sabe melhor do que ninguém quanta gente elas põem no lugar errado. Queimaram o bilhete na mesma noite. Mas a data ficou, e a partir dali, houve uma coisa naquela casa que não existia antes do dia 19 de fevereiro. E essa coisa era um prazo. A neve começou a ceder no fim de março. Foram saindo aos poucos, à medida que a estrada de baixo abria em trechos. Cada partida tinha o mesmo protocolo, que Bernarda tinha aperfeiçoado em 3 invernos, e que era feito de coisas pequenas e frias. O homem saía antes do amanhecer. Levava a roupa da casa, nunca a própria, porque a própria podia ser reconhecida.
Levava comida para 4 dias e um nome novo combinado na véspera, e o nome novo era sempre banal, desses que existem em qualquer vila. Levava carta de trabalho assinada por Teobaldo, em papel timbrado da casa de Sá. E essa carta era a coisa mais perigosa que a casa produzia, porque ligava o duque a cada um deles por escrito. "O senhor podia não assinar", disse Idalina, na 4ª partida. "Podia." "Então por quê?" "Porque sem papel eles chegam à vila seguinte e são vagabundos", disse Teobaldo. "E vagabundo é preso na 1ª semana e interrogado na 2ª. Com papel, são criados dispensados de casa grande, que é coisa que ninguém investiga." Ele soprou nas mãos. "O risco tem de ficar com quem tem casa. É a única regra que eu tenho." E Dalina fez, para cada um dos que saíram, uma faca pequena de lâmina larga, dessas que servem para tudo e não parecem arma. 29 ao todo, ao longo de abril e maio. Cabo de madeira de macieira, do pomar. Sem marca, sem inicial, sem nada que ligasse aquilo à casa. Quem recebeu não perguntou por quê e ela não explicou, mas era simples. Homem que chega a lugar novo com ferramenta na mão é homem que trabalha, e homem que trabalha tem menos perguntas para responder. Rufino foi um dos últimos em abril. Foi para o norte, para uma vila onde ninguém sabia o nome dele, com a mão que abria e fechava contra a resistência, que já servia para segurar tenaz, mas não ia servir nunca mais para trabalho fino. Antes de sair, deixou em cima do catre uma caixa de folha, dessas de chá, cheia até a tampa. 120 argolas. As primeiras, as tortas, as que não serviam para nada. Ele tinha guardado todas. Falou no dia de partir. Disse 4 palavras à irmã no pátio, com a voz gasta de quem não usava havia tempo demais. "Não devolvo o nome." "Eu sei. Você fica." "Fico." E foi só isso, porque os dois eram assim, e sempre tinham sido, e teria sido falso de outro jeito. Ficou a olhar a estrada até ele desaparecer na curva, e depois voltou para a forja e trabalhou até escurecer. E Teobaldo teve o bom senso de não ir ao alpendre naquela manhã. Escreveram-se durante 31 anos. Ele nunca assinou com o nome verdadeiro, e ela nunca pediu que assinasse. As cartas dele eram curtas e falavam de trabalho. Onde estava, o que fazia, quanto ganhava, se a mão estava melhor ou pior no frio. Uma vez, em 59, escreveu que tinha uma mulher e 2 filhos e que os filhos não sabiam nada, e nunca mais tocou no assunto. Em 73, mandou dizer que tinha aberto oficina própria, e mandou junto uma dobradiça feita por ele, mal feita, com a mão ruim. E Idalina pôs aquela dobradiça na porta do quarto e ela rangeu durante 27 anos. E ela nunca deixou ninguém consertar. A lista de 46 prescreveu em 52, como o bilhete dizia. Rufino não voltou nem então. Escreveu nesse ano a carta mais longa que mandou em toda a vida, 4 páginas, para explicar por que não voltava. Dizia que o nome dele tinha sido lavado num papel e que isso não devolvia os 3 anos, nem a mão, nem a mãe do Estevão de Vale Fundo, que continuava a achar que o filho a tinha abandonado. Dizia que voltar seria pedir à vila que fingisse que não tinha lido a lista afixada na porta da Câmara, e que ele não ia pedir isso a ninguém. Dizia, na última página, que a irmã tinha feito o que era dela fazer e que ele não lhe devia nada. E que era exatamente por isso que escrevia todos os meses. Aquele foi o primeiro dos 29 invernos que Idalina Sampaio passou na casa de Sá. A enfermaria funcionou por mais 4, até a lista velha do comando prescrever e deixar de importar. E depois disso, a ala do poente continuou aberta, mas para doente comum, e a vila que evitava a casa passou a subir a encosta quando alguém quebrava alguma coisa. A forja do fundo do pátio nunca fechou. Idalina fez talas por 30 anos e ensinou 2 moças da vila a fazê-las.
e as talas numeradas dela ainda estavam em uso em algumas casas da serra, muito depois de ela não conseguir mais segurar o martelo. Ela e Teobaldo tiveram um casamento que ninguém do lado de fora entenderia. Nunca foi arrebatado. Foi feito de manhãs no pátio, de discussões sobre carvão, de duas pessoas que dormiam na mesma casa e que, ao fim de uns anos, descobriram que preferiam essa casa a qualquer outra. E que isso, para a gente que começara como eles começaram, já era mais do que qualquer um dos dois esperava receber. Ele morreu em 1876, no inverno, o que teria achado adequado. Eu não contei esta história a ninguém enquanto ele foi vivo, e quase não contei depois, porque durante muito tempo achei que contar era uma forma de entregar os que ainda estavam vivos. Contei agora porque já não resta ninguém para entregar, e porque a minha bisneta me perguntou o que havia atrás da última porta, e eu descobri que não queria que a resposta morresse comigo. Não fui salva por ninguém naquele inverno. É a parte que sempre esqueço de dizer e é a parte que importa. Cheguei àquela casa para pagar uma dívida de tributo e fiquei porque encontrei serviço que era meu. E o homem com quem me casaram foi ficando meu do mesmo jeito, devagar, por baixo, do jeito que a gente aprende um caminho de tanto passar por ele sem reparar. Do meu irmão guardo 120 argolas de arame tortas que eu nunca usei em tala nenhuma e que estão numa caixa debaixo desta poltrona. E guardo esta carta que ele escreveu antes de saber quem eu era. E que eu li 53 vezes para ter certeza de que ele tinha dito mesmo aquilo, que atravessasse o corredor e que depois fizesse o que a minha consciência mandasse e que ele não me impediria. Ele não me impediu, nem uma vez, em 29 anos. Está na hora de dobrar o papel outra vez e guardar.